em um dos maiores impérios da antiguidade, onde a areia do deserto beijava os muros de ouro. Uma história estava prestes a começar. Uma história que mudaria para sempre o destino de uma nação inteira. No coração deste império, na cidade de Susa, erguia-se um palácio de esplendor incomparável, lar do poderoso rei Assuero. Ele governava sobre 127 províncias, do extremo da Índia até a Etiópia. Seu nome era conhecido e temido, sua autoridade absoluta. Um dia, no auge de seu poder, o rei decidiu celebrar a glória de seu vasto reino. Ele convocou todos os príncipes, nobres e governadores para um banquete que desafiaria a imaginação. Por 180 dias, Assuero exibiu suas riquezas, o brilho do ouro, a raridade das joias, a opulência de seu poder. Foi um espetáculo jamais visto, uma festa que ecoou por todo o império. A cada dia, o vinho fluía livremente, as mesas transbordavam de iguarias e a música preenchia os salões de mármore. Era a celebração máxima de um rei no ápice de sua glória. Enquanto os homens se banqueteavam com o rei, a rainha Vasti, uma mulher de beleza e presença notáveis, também oferecia seu próprio banquete. Em seus aposentos, ela recebia as mulheres da nobreza persa. Era um evento de elegância e força, um reflexo do poder feminino dentro dos muros do palácio. Vasti era admirada não apenas por sua beleza, mas por sua postura e dignidade. Naquele dia, enquanto celebrava com suas convidadas, ela mal podia imaginar que seu destino estava prestes a tomar um rumo inesperado. A festa do rei já durava 7 dias, e o coração de Assuero estava alegre pelo vinho, em um impulso movido pelo orgulho e pela bebida. Ele teve uma ideia. Queria mostrar a todos os seus convidados a beleza de sua rainha. A beleza de Vasti era lendária, e ele queria que ela fosse a joia final de sua exibição de poder. Ele então chamou seus 7 eunucos de confiança e deu uma ordem que selaria o destino de sua esposa. A ordem do rei era clara. Vasti deveria se apresentar diante dele e de seus convidados, usando a coroa real, para que todos pudessem contemplar sua beleza. Os eunucos correram para entregar a mensagem. Chegando aos aposentos da rainha, encontraram-na em meio à sua própria celebração. Com reverência, transmitiram o comando do rei. Mas Vasti, talvez por orgulho, talvez por sentir que a ordem feria sua dignidade, tomou uma decisão ousada e perigosa. Com firmeza, ela olhou para os mensageiros e disse que não iria. Sua recusa ecoou pelos salões do palácio como um trovão. Para um rei como Assuero, que governava com mão de ferro, a desobediência pública de sua própria esposa era um insulto intolerável. A notícia chegou aos ouvidos do rei no meio do banquete, e sua alegria se transformou em fúria. Como ela ousava desobedecê-lo diante de todo o reino? Sua ira era como um incêndio, consumindo tudo ao redor. O rei, cego de raiva, convocou imediatamente seus conselheiros mais sábios, os homens que conheciam as leis e os costumes da Pérsia. Ele expôs o ato de Vasti e perguntou o que deveria ser feito. A atmosfera no salão tornou-se pesada, carregada de tensão. Um de seus conselheiros, chamado Memucã, se levantou e falou. Ele argumentou que a ofensa da rainha não era apenas contra o rei, mas contra todos os príncipes e homens do império. Ele pintou um cenário sombrio. Se a rainha desobedece ao rei, que exemplo seria dado às outras mulheres? Todas se sentiriam no direito de desrespeitar seus maridos. O caos social era uma ameaça real. A solução, segundo ele, deveria ser drástica e exemplar.
Ele propôs que um decreto real fosse escrito e enviado a todas as províncias, uma lei irrevogável dos persas e medos, e o conteúdo desse decreto era simples e brutal. A rainha Vasti estava proibida de entrar novamente na presença do rei Assuero, e sua posição de rainha seria dada a outra, melhor do que ela. A sugestão do conselheiro agradou ao rei e a todos os príncipes. A raiva de Assuero encontrou um caminho, uma forma de restaurar sua honra ferida. A decisão estava tomada. Imediatamente, um escriba foi chamado para redigir o decreto. Sob a luz dourada das tochas, a pena deslizou sobre o pergaminho, selando o destino de Vasti. O selo real foi pressionado na cera quente, tornando a lei imutável. Cartas foram enviadas por mensageiros a cavalo para cada uma das 127 províncias, em suas próprias línguas escritas. A mensagem era clara para todos. Cada homem deveria ser senhor em sua própria casa, e a desobediência não seria tolerada. Vasti, a bela e orgulhosa rainha, foi destituída. Ela perdeu sua coroa, seu status e seu lugar ao lado do rei. O trono da rainha da Pérsia estava vazio. A notícia se espalhou como fogo, um lembrete severo do poder do rei e das consequências da desobediência. Passado algum tempo, a fúria do rei Assuero finalmente se acalmou, mas com a calma veio a lembrança de Vasti do que ela havia feito e do decreto que ele havia assinado contra ela. Um vazio começou a crescer no palácio e no coração do rei. Seus servos mais próximos, vendo a melancolia de seu senhor, tiveram uma ideia. Eles sugeriram que uma busca fosse iniciada por todo o império, que fossem reunidas as mais belas jovens virgens de todas as províncias e trazidas para o harém real em Susa. Lá, elas passariam por um período de preparação e embelezamento, sob os cuidados do eunuco Hegai, o guardião das mulheres. Depois desse tempo, cada uma seria apresentada ao rei. A jovem que mais agradasse a Assuero seria coroada a nova rainha, no lugar de Vasti. Silenciosamente, as engrenagens da história giravam para trazer ao centro do poder uma jovem judia, órfã, cujo nome era Hadassa, mas que todos conheceriam como Esther. A história dela estava apenas começando. Se você quer saber como uma jovem órfã se tornou a rainha do maior império do mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a parte 2. No coração de Suzã, a capital do Império Persa, vivia um homem chamado Mardoqueu. Da tribo de Benjamim, ele era um homem de olhar sábio e protetor, que criava sua prima, Hadassa, mais conhecida como Esther. Ela era uma jovem órfã, cuja beleza era tão rara quanto seu coração bondoso. Nas ruas, ela não era apenas um rosto bonito, mas uma alma que ajudava os necessitados. Mardoqueu, com sua sabedoria, a ensinava: Esther, minha filha, Deus te deu beleza, mas também graça e sabedoria. E ela, com total confiança, respondia: Tio Mardoqueu, sempre farei o que o Senhor me ensinar. A vida simples e tranquila deles estava prestes a mudar para sempre. O decreto do rei Assuero ecoou por todas as províncias. As jovens mais belas do reino deveriam ser levadas ao palácio para que o rei escolhesse uma nova rainha. Pelas ruas de Suzã, os eunucos do rei começaram sua busca. Foi então que um deles viu Esther. A beleza dela era tão impactante que ele não hesitou. Aquela jovem, leve-a ao palácio. O rei precisa vê-la. Esther olhou para Mardoqueu, seu coração cheio de incerteza. Tio, o que devo fazer? Com uma serenidade que só a fé pode dar, Mardoqueu a instruiu. Vá, minha filha, mas lembre-se, não conte sua origem, nem seu povo,
Deus está contigo. Ao cruzar os portões do imponente palácio, Esther sentiu o peso daquele novo mundo. Ela foi entregue aos cuidados de Hegai, o eunuco responsável por todas as jovens. Hegai era um homem experiente, que conhecia cada costume e segredo da corte. Ao observar Esther, ele percebeu algo diferente. Há algo em você. Graça, humildade, disse ele. Farei por você tudo o que puder. E, de fato, Esther rapidamente conquistou o favor e o respeito de Hegai. Sua jornada no palácio estava apenas começando, guiada por uma força invisível e um coração puro. Começava então um longo período de preparação. Durante 12 meses, cada jovem passaria por um rigoroso tratamento de beleza, um ritual para se apresentar diante do rei. 6 meses com óleo de mirra, para purificar a pele, e outros 6 meses com os mais finos perfumes e essências. Enquanto outras jovens se preocupavam apenas com a aparência, Esther mantinha sua humildade. Uma serva, admirada, comentou: Esther, sua pele está perfeita. Nunca vi alguém tão graciosa. Com um sorriso tímido, Esther respondeu: sou apenas grata por estar aqui. Sua verdadeira beleza não estava nos olhos ou perfumes, mas na serenidade de sua alma. Ela confiava no plano de Deus e aguardava pacientemente seu destino. Finalmente, chegou o dia de Esther se apresentar ao rei Assuero. Diferente das outras jovens que pediam joias e vestidos extravagantes, Esther seguiu o conselho de Hegai e pediu apenas o essencial. Sua simplicidade era sua maior arma, pois sua beleza vinha de dentro, do coração. Quando as grandes portas do salão do trono se abriram, um silêncio tomou conta do lugar. O rei Assuero, sentado em seu trono magnífico, viu Esther entrar e ficou instantaneamente cativado. Quem é essa jovem que ilumina o salão? Ele sussurrou, impressionado. Com a cabeça levemente curvada, Esther respondeu: Majestade, sou apenas sua serva. Naquele momento, o rei soube. Ele amou Esther mais do que todas as outras jovens que já havia visto. Ela havia conquistado não apenas seus olhos, mas seu coração. O rei Assuero não teve dúvidas. Em um gesto solene, ele tomou a coroa real e a colocou sobre a cabeça de Esther. A música triunfante ecoou pelo palácio. Que Esther seja honrada acima de todas, proclamou o rei. Hoje é um novo dia para o meu reino. Ele a fez rainha da Pérsia e declarou um grande banquete em sua honra. Uma jovem órfã, criada em uma rua humilde de Suzã, agora era a mulher mais poderosa do império. Mas o destino, com suas reviravoltas, ainda guardava grandes desafios e provações. Enquanto o reino celebrava a nova rainha, uma sombra de traição se formava nos corredores escuros do palácio. 2 oficiais, Bigitã e Teres, que guardavam a porta do rei, conspiravam para tirar a vida de Assuero. Chegou a hora. Assuero não pode continuar, sussurrou um deles. O outro concordou. Ninguém suspeitará de nós. Mas eles não estavam sozinhos. Mardoqueu, que todos os dias ia até o pátio do palácio para saber notícias de Esther, ouviu a trama mortal. Sem perder um segundo, ele enviou um aviso urgente para a rainha. Diga ao rei. Sua mensagem dizia: seu povo deve viver em paz. Esther, agindo rapidamente, se aproximou do rei. Majestade, recebi uma notícia urgente. 2 dos seus oficiais planejam tirar sua vida. O rei imediatamente ordenou uma investigação. A conspiração foi confirmada e os 2 traidores foram punidos. Agradecido, o rei Assuero ordenou que o ato heróico de Mardoqueu fosse registrado no livro das crônicas do reino, o diário oficial de todos os eventos importantes. O nome de Mardoqueu agora estava gravado na história
do império. Um detalhe que parecia pequeno, mas que se tornaria crucial. Um tempo depois, em uma noite em que o sono simplesmente não vinha, o rei Assuero se revirava em sua cama. A inquietação tomava conta dele. Para se distrair, ele deu uma ordem: tragam o livro das crônicas. Talvez isso me faça descansar. Um servo começou a ler os registros em voz alta, passando pelas páginas da história recente do reino. E enquanto os relatos eram lidos, o rei ouviu novamente um nome que lhe pareceu familiar. O servo leu, e Mardoqueu relatou a conspiração dos oficiais que guardavam a porta do rei. De repente, o rei se sentou. Surpreso, ele se lembrou do homem que salvou sua vida. O que foi feito para honrar esse homem? Perguntou ele aos seus servos. A resposta foi um silêncio constrangedor. Nada havia sido feito. Nenhuma recompensa, nenhuma honra. Naquele exato momento, o destino começava a se mover. O gesto esquecido de Mardoqueu foi lembrado no momento perfeito, o momento que Deus havia preparado. A semente da justiça plantada meses antes estava prestes a brotar de uma forma que ninguém poderia imaginar. A história continua. Agradecemos por assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação desta incrível história. Naquela noite, o sono fugiu do rei Assuero. Inquieto, ele rolava na cama, mas o descanso não vinha. Para passar o tempo, ele ordenou que as crônicas do reino, o registro oficial de todos os eventos importantes, fossem lidas para ele, página após página. As vozes dos servos ecoavam no silêncio do quarto. E então, um nome brilhou entre as palavras antigas. Mardoqueu. O servo leu em voz alta a história de como Mardoqueu, um judeu que se sentava à porta do palácio, havia descoberto uma conspiração de 2 eunucos para assassinar o rei. Ele havia salvado a vida de Assuero. O rei se ergueu na cama, surpreso. Diga-me, ele perguntou, que honra ou recompensa foi dada a Mardoqueu por este ato de lealdade? Houve um momento de silêncio, enquanto os servos folheavam os registros novamente. Finalmente, um deles respondeu com hesitação: Majestade, nenhuma honra lhe foi concedida. O rei ficou indignado. Como um ato tão nobre pôde passar despercebido? Isso era inadmissível. Tragam-me o mais alto dos nobres imediatamente. Ele ordenou. A providência divina estava em movimento, tecendo os fios do destino de uma forma que ninguém poderia prever. No exato momento em que o rei buscava uma forma de honrar Mardoqueu, o mais alto nobre do reino, Amã caminhava apressadamente em direção ao palácio. Ele estava cheio de orgulho, vestindo suas roupas luxuosas, com anéis e colares, brilhando à luz das tochas. Mas por trás daquela aparência imponente, havia um coração cheio de ódio. Amã chegava ao palácio com um único propósito em mente: pedir ao rei permissão para construir uma forca e enforcar Mardoqueu, o homem que se recusava a se curvar diante dele. Mal sabia ele que o rei tinha planos muito diferentes. Quando Amã entrou no pátio, o rei o viu e o chamou. Amã, disse o rei, o que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar de forma especial? O coração de Amã disparou de alegria. Ele olhou em volta e pensou consigo mesmo: ora, a quem mais o rei desejaria honrar tanto, senão a mim? Seu ego inflou e ele descreveu a cerimônia mais grandiosa que pôde imaginar. Que esse homem, disse Amã, com a voz cheia de orgulho, receba as vestes reais que o próprio rei usa. Que ele monte o cavalo pessoal do rei, aquele com a coroa real na cabeça, e que um dos nobres mais importantes do reino o guie pelas ruas da cidade, proclamando
em voz alta: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Excelente ideia, disse ele. Ele, Tere, vá rapidamente, pegue as vestes e o cavalo, e faça exatamente tudo isso para Mardoqueu, o judeu, que está sentado à porta do palácio. Não omita um único detalhe do que você sugeriu. As palavras do rei caíram sobre Amã como um raio. Seu rosto ficou pálido e ele paralisou. Mardoqueu, o mesmo homem que ele planejava destruir, o destino, com sua ironia implacável, acabara de virar o jogo. A humilhação de Amã foi completa e pública. O homem que sonhava em ser honrado foi forçado a se tornar o servo daquele que odiava. Com o coração pesado e o rosto queimando de vergonha, Amã pegou as vestes reais e o cavalo do rei. Ele encontrou Mardoqueu e, com as próprias mãos, vestiu-o com a túnica real. Depois, ajudou Mardoqueu a montar no cavalo. Segurando as rédeas, Amã, o segundo homem mais poderoso do império, guiou o cavalo pelas ruas principais de Suzã. Enquanto caminhavam, ele era obrigado a gritar a plenos pulmões a proclamação que ele mesmo havia criado. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. As pessoas saíam de suas casas e lojas para ver a cena inacreditável. Murmúrios percorriam a multidão. Alguns não conseguiam esconder o riso discreto ao ver o arrogante príncipe sendo forçado a executar uma tarefa tão humilhante. O rosto de Amã estava coberto de suor, não apenas pelo esforço, mas pela raiva e pelo ódio que fervia dentro dele. Cada passo era uma tortura. Cada grito de honra a Mardoqueu era uma facada em seu orgulho. Aquele dia, que deveria ser o início da queda de Mardoqueu, tornou-se o dia da exaltação de um e da mais profunda humilhação do outro. Assim que a cerimônia terminou, Amã não perdeu tempo. Ele correu para casa, cobrindo o rosto em sinal de vergonha e luto. Chegou transtornado, com os passos pesados, ecoando pela sua luxuosa residência. Sua esposa, Shears, e todos os seus amigos e conselheiros estavam reunidos, aguardando notícias sobre seus planos contra Mardoqueu. Ao vê-lo naquele estado, perceberam que algo terrível havia acontecido. Fui humilhado, gritou Amã, jogando-se numa cadeira. O rei me forçou a honrar aquele judeu. Mardoqueu foi exaltado no meu lugar, diante de toda a cidade. Ele contou cada detalhe da sua vergonha, esperando encontrar consolo e um novo plano de vingança. Mas a resposta que recebeu foi gélida e assustadora. Shears, sua esposa, uma mulher calculista e de olhar frio, o encarou e disse com uma certeza terrível: se Mardoqueu, diante de quem você já começou a cair, é de descendência judaica, você não poderá vencê-lo. Isso é apenas o começo. Esse homem se tornará a sua ruína completa. As palavras de sua própria esposa soaram como uma profecia sombria. Naquele momento, enquanto a raiva de Amã se misturava com um novo e terrível medo, servos do palácio chegaram à sua porta. Eles vieram apressá-lo, pois ele não podia se atrasar para o jantar que a rainha Ester havia preparado. O destino, mais uma vez, avançava silenciosamente contra Amã, levando-o para o próximo ato de sua queda. Enquanto Amã sofria sua humilhação, a rainha Ester se preparava para o seu próprio ato de coragem. Após 3 dias de jejum e oração, ela vestiu seus trajes reais, mais esplêndidos, e com um coração batendo forte. Caminhou até o pátio interno do palácio, posicionando-se onde o rei pudesse vê-la de seu trono. Ver a rainha ali, sem ter sido chamada, era um risco de vida. Mas quando o rei Assuero levantou os olhos,
e viu Esther, seu rosto se suavizou. Ele estendeu seu cetro de ouro em direção a ela, um sinal de que sua vida estava poupada e sua presença era bem-vinda. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O rei, com um sorriso satisfeito, perguntou: "O que foi, rainha Esther? Qual é o seu pedido?" Esther, mantendo a calma, mas com uma força inabalável no olhar, respondeu: "Se for do agrado do rei, desejo convidar Vossa Majestade e o príncipe Amã para um jantar especial que preparei hoje." O rei ficou encantado com o convite. "Que assim seja." Ele declarou: "Digam a Amã que se apresse para que possamos ir ao jantar da rainha Esther." Amã, que acabara de chegar ao palácio, ainda abalado por sua humilhação, ouviu o convite, e um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Ser convidado junto com o rei para um jantar exclusivo com a rainha, ele interpretou isso como um sinal de que sua sorte estava mudando, que ele ainda estava em ascensão. Mal sabia ele que estava caminhando direto para uma armadilha cuidadosamente preparada. Naquela noite, o ambiente na sala de jantar de Esther era de uma elegância impecável. A mesa estava posta com os melhores pratos, taças de ouro e talheres delicados. Velas lançavam uma luz suave e quente sobre a cena, e o aroma de comidas exóticas enchia o ar. Na superfície, tudo era paz e cordialidade. O rei e Amã se deliciavam com um banquete, enquanto a rainha o servia com graça e atenção. Mas por baixo daquela calma aparente, um segredo pulsava, prestes a ser revelado. Durante o jantar, enquanto bebiam vinho, o rei se virou para Esther novamente. "Rainha Esther", ele disse, seu coração generoso com a bebida e a companhia, "qual é o seu pedido? Peça o que quiser, e até metade do meu reino eu lhe darei." Todos os olhos se voltaram para ela. Amã se inclinou para a frente, curioso. Aquele era o momento, mas Esther, com uma sabedoria que vinha de Deus, sabia que a hora certa ainda não havia chegado. "E então, amanhã, eu farei o meu pedido ao rei." O rei, curioso mas satisfeito, concordou. Amã sentiu seu orgulho inchar ainda mais. Outro convite exclusivo. Ele era, sem dúvida, o favorito da rainha. Ele não percebeu o olhar de Esther, a pausa calculada, a tensão adiada. A rainha sabia que precisava do momento perfeito. E Deus estava movendo todas as peças no tabuleiro, preparando o cenário para a grande revelação que mudaria o destino de um povo inteiro. O jantar estava impecável, perfumes orientais, luzes de lamparinas, o rei no centro da mesa, e Amã radiante, acreditando ser o favorito do reino. Mas Esther permanecia séria, observando. Era hora de agir menos, mas ela esperaria o momento perfeito. O rei, com a voz tranquila, perguntou: "Esther, minha rainha, qual é o seu pedido? Até metade do reino eu te dou." Esther, olhando nos olhos do rei com calma, respondeu: "Se agradar ao rei, que venha amanhã novamente para um segundo jantar, e traga também Amã." Amã, empolgado, pensou: "A rainha me quer por perto. Nada pode me deter." O coração do malvado se encheu de soberba, mas sua queda estava mais próxima do que ele imaginava. Mas ao sair do palácio, Amã viu Mordecai, quieto, firme, de pé, e novamente não se curvou. Furioso, Amã gritou em seu íntimo: "Maldito judeu, como ousa não se curvar diante de mim." Cego pelo ódio, Amã voltou para casa transtornado. Lá, seus amigos o aconselharam:
Por que você tolera isso? Mande erguer uma forca de 50 côvados e peça ao rei que permita usar Mordecai como exemplo. Com um sorriso cruel, Amã concordou. Sim, sim. Amanhã mesmo falarei com o rei. Amã dormiu feliz, sonhando com sua vingança. Mas naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Inquieto, ele pediu que lessem para ele as crônicas do reino, e as páginas revelaram um feito esquecido. Mordecai havia salvado a vida do rei anos antes, mas nunca fora recompensado por isso. Chegou o segundo jantar. O rei estava ansioso, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Ele olhou para Ester e disse: Ester, minha rainha, qual é o seu pedido? Ela respirou fundo, a voz firme e carregada de emoção. Se achei favor diante do rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo. O rei ficou espantado. Como assim? Quem ousaria tocar na rainha? Ester então se virou e, apontando diretamente para Amã, declarou: o inimigo, o adversário, é este homem. Amã, o sangue de Amã gelou. A taça escorregou de sua mão. O rei, enfurecido, saiu para o jardim para tentar controlar sua ira. Desesperado, Amã se jogou sobre o divã onde Ester estava, implorando por sua vida. Rainha, salve minha vida, eu imploro. Naquele exato momento, o rei voltou. Ao ver a cena, ele gritou: até mesmo na minha presença, ele quer violentar a rainha. O destino de Amã foi selado. Um guarda se aproximou. Majestade, existe uma forca enorme preparada que o próprio Amã mandou construir para Mordecai. O rei não hesitou. Então, que seja pendurado nela. Com a queda do inimigo, uma nova era começou. A casa de Amã foi dada a Ester, e o rei colocou Mordecai no lugar de Amã, tornando-o o segundo homem mais importante do reino. Mas a ameaça ainda não havia acabado. Ester chorou diante do rei e pediu que seu povo fosse salvo do decreto de morte. O rei estendeu o cetro dourado novamente e disse: que os judeus se defendam de seus inimigos, que lutem e vivam. Novos decretos foram escritos e enviados a cavalo para todas as províncias. A notícia se espalhou como fogo. Os inimigos recuaram, e uma grande alegria tomou conta dos judeus. O povo se defendeu com coragem. O mal foi destruído, e o dia que estava marcado para ser de tristeza e luto transformou-se em festa e celebração. Assim nasceu a festa do Purim, um memorial eterno da vitória da justiça sobre a maldade, da vida sobre a morte. Ester arriscou sua vida. Mordecai confiou em Deus, e um povo inteiro foi salvo. Essa é a história da coragem que muda destinos e da providência que nunca abandona seu povo. Uma lição poderosa que ecoa através dos séculos, nos lembrando que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da esperança pode brilhar e transformar o impossível em realidade. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo como este. Até a próxima!